Sim, mas a gente vê também a eternidade do Ayrton, né? A gente que é um pouco mais moleque, pra gente ainda tem essa proximidade com o Ayrton. Foi um cara que faleceu em 94, mas ele nunca morre, né? Sim. Exatamente. É um cara... Eterno. E como é que era conviver com Ayrton Senna ali nos bastidores? Cara, muita gente, Emilinho, falava que o Ayrton era um cara muito reservado, às vezes até antipático, não era. Ele era um extremamente profissional. E a gente tinha o tempo certo para falar com ele. Eu dividi muitas pistas, muitos paddocks com o Nilson César. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 86, eu acho que foi mais ou menos na mesma época que o Nilson começou. A minha primeira corrida foi um GP da Hungria, aquela que o Ayrton barra a ultrapassagem do Piquet, e na segunda volta o Piquet consegue ultrapassar por fora, uma ultrapassagem espetacular. Ele com a Williams, o Ayrton com aquela Lotus preta ainda. O Piquet ultrapassa e manda o dedo pro Ayrton. Essa imagem é espetacular. Mas o Ayrton não estava fazendo nada errado. Ele não era retardatário. Na verdade, ele estava brigando por posição, só que o Nelson tinha um carro muito melhor e brigando pelo campeonato com o Mansell, né? Então ele manda o dedo pro Ayrton. Aquela foi a minha primeira corrida. Então ali eu já dei sorte de pegar a minha primeira corrida. Momento histórico. Uma vitória do Piquet. E o Ayrton, você tinha o horário certo para falar com ele. Ele era muito metódico. Então, 3 horas da tarde depois do treino, na parte da manhã da quinta ou sexta-feira, e aí só depois da corrida. Então ele não falava com ninguém no domingo de manhã, que era a concentração máxima dele. Eu tive alguns momentos, na verdade eu tive só 3 momentos mais próximos do Ayrton. Ele tinha um grande amigo, que era Armando Botelho, que era o empresário dele que morreu. Então esse era o maior amigo do Ayrton. O Galvão Bueno era um grande amigo do Ayrton também, todo mundo sabe disso. Mas ele confiava muito pouco nas pessoas, porque ele achava que todo mundo queria se aproveitar de alguma maneira da amizade dele. Isso acontece muito no futebol Neymar, também. por exemplo. Exatamente. Então esses caras ficam meio reticentes. Mas uma das vezes, para mim, de maior experiência, assim, de vivência, eu estava fotografando o Ayrton em Silverstone em 1991. Ele deixava sempre para o último minuto, Alba, para sair para a pista. E não era por conta de, não, a pista vai estar mais emborrachada, também. Para ver como estava o tempo do próximo, não. Porque ali ele sabia que ele podia dar o máximo dele, que se acontecesse alguma coisa com o carro, tinha tempo ainda de consertar até o momento da corrida. Então era o último momento, quando a pista estava para fechar, 1 minuto e meio ele saía. E eu estava nesse momento, agachado do lado dele, fotografando. E ele até fazia um gesto que essa foto minha até foi cedida para alguns veículos. Ele fazia assim com a mão para levantar o capacete, porque senão ele não conseguia enxergar. Então ele tinha que levantar, porque os tempos naquela época não ficava a telemetria ali na frente. Ficava em cima da garagem em Silverstone. Então a única maneira era de levantar a cabeça. Então ele fazia assim. E essa foto que eu estava fazendo era uma foto muito emblemática, porque na época já tinha história do Ayrton muito religioso, ele sempre levantava o nome de Deus nas corridas e tal, e a foto parecia realmente de lado que ele estava rezando. Eu estou fazendo, não era máquina digital, cara, eu tirei o som da máquina para não fazer aquele clec-clec, que eram 36 poses que a gente tinha num filme, e eu fiquei fotografando ali do lado. Um pouco antes dele sair, veio um mecânico e me puxou aqui pelo macacão, né? A gente usava um macacão, tinha que usar macacão na época para fotografar anti-chama, porque se você está no box tinha que usar um anti-chama para não ter problema. Me puxa pelo macacão e ele, com uma visão... Não, é uma que ele está realmente assim, ele parece que está rezando, eu devia ter trazido essa foto aqui. E ele faz assim pro cara, para não me tirar... Cara, ele está olhando para frente, está olhando para os tempos, o cara aqui do lado, e ele faz assim pro cara, essa foto só que de lado. Tem essa aí que eu fiz de canto, mas a foto que eu cedi até para a exposição Ayrton Senna, mas que ele tá exatamente assim de lado. Nessa foto realmente dá para perceber, porque ele tá olhando para cima também, né? Parece que é aquela coisa de altivez, né? Olhando, falando com Deus. Não, porque se ele não faz isso, ele olha o teto do capacete. Então ele tinha que levantar o capacete. Mas parecia que ele estava rezando. E naquele momento, imagine, ele olhando para frente, olhando para os tempos, ele viu o cara aqui e deixou. Cara, foi meu momento de glória. Eu continuei quietinho ali, eu nem respirava, Delari, para fazer a foto. Essa foto foi publicada em um monte de veículo. Depois, no dia seguinte, o pai dele, o Milton, pediu uma indicação de um restaurante na Alemanha, que eles iam para a Alemanha na semana seguinte, era Heidelberg a corrida. E eu, o Edgar Melo Filho, também trabalhava em rádio, demos a dica do restaurante Damário,
que era um restaurante, uma cantina italiana, onde ele podia ir com a mãe dele, com o pai, que não tinha sede, não tinha turista. Era um restaurante que ficava do lado do McDonald's, subia por uma escada rolante, e uma das melhores massas que eu já tinha comido na Alemanha. Indicamos lá para o seu Milton, né, para o pai do Ayrton, inclusive faleceu há 2 semanas. E eu tô lá com o Edgar comendo numa mesa, Emílio, que tinha, cara, meio metro quadrado. Cabia 2 pratos, mesmo assim a ponta do prato ficava para fora. Passa o seu Milton, passa a dona Neide, passa a viúva do Armando, dona Neide, mãe do Ayrton, passa a viúva do Armando Botelho e vão lá para uma mesa. Daqui a pouco eu tô comendo aqui, eu tomo um tapa aqui na nuca. Me lembra aquele pedala Robinho? Leva um tapão. Olha, era o Ayrton. Aí o Edgar ainda fala para mim, pô, Alex, ele foi mal educado, né? Eu falei, não, cara. Que honra, velho. Eu falei, pra mim isso é muito melhor do que vir me cumprimentar cordialmente. Me deu um tapa na cabeça, a gente continuou conversando. Daqui a pouco vem Ayrton com o prato na mão. Com a massa e com o prato na mão. Porra, vou sentar com vocês. Aqueles velhos lá só falam de pescaria. Puta que pariu. Você dá um jeito. Caralho, e não cabia mais um prato na mesa, Emilinho. Mas tinha que caber. Não, come, cara. Você tirou o prato e falou, não quero mais comer. Pá. Eu já comi, Ali, já. qual foi a grande dificuldade? Você separar, não sei se vocês já devem ter profissional, participado por isso, vocês já receberam tanta gente lá no Pânico. É o profissional do pessoal. Não é que eu tô entrevistando o cara na pista, ele com o macacão, não. Ele veio ali para jantar com a gente. Caraca, ou seja, era o lado mais... E a gente mais não humano, convidou. né? E ele escolheu estar com a gente. Saiu da mesa da família para estar com a gente ali. E o Edgar sempre tinha falado para mim, Alex, quando tiver com a Ayrton fora de pista, não fale de corrida com ele. Fala de qualquer coisa. Fala do Gallery, que é um lugar que ele frequentava bastante. Fala de namorada, mas não fala de corrida. E ele começou a falar de corrida. Ele estava puto com a McLaren, ele usou até um termo, Emilinho, que a McLaren, o Ron Dennis, que era o chefão da McLaren, estava tocando playing the violin. Como é que falar que esse cara tá tirando de flauta? Que ele pegava o dinheiro, colocava no bolso e não colocava na equipe. Entendi. Então ele estava puto da vida. E começou a falar, aí eu tive a oportunidade de começar a falar de corrida com ele. Então esse foi, para mim... E ele tinha...